Olá, muita saúde, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º Chá Consciência, um lugar onde nós tomamos o nosso chá, trabalhamos com a consciência da mente e consciência, que são com artigos científicos e o que temos de mais recente e moderno nos estudos. Então, eu sou a Mayra Barbosa, estou aqui no Canadá, eu estudo Cognitive Neuroscience, sou fisioterapeuta e tenho uma linha de abordagem bem ampla para diversas questões psicossomáticas. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Valéria? E quando nós falamos do nosso corpo, nós falamos da consciência. E quando nós falamos da consciência do nosso corpo, nós temos diversos níveis de consciência. Temos o corpo como nós imaginamos e temos o nosso corpo que habitamos, a nossa autopercepção. E a nossa autopercepção, ela pode variar. A autopercepção é como você se enxerga no mundo. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Como está seu chá? Tá tomando seu chazinho aí também? Café? O que você escolheu para sua manhã de sábado? Aqui tá muito frio. Hoje no Canadá eu estou de chai, que é um chá indiano. Tudo bem? Então vamos trabalhar a abordagem da psicossomática. Como que o nosso corpo expressa o que nós sentimos? E qual é a consciência que nós temos? Sejam muito bem-vindos. Quando nós falamos de consciência, nós falamos de como a nossa mente consegue entender e consegue formar todas as estruturas do nosso corpo. Então, como que você se sente no seu corpo, como que você sente o seu movimento e o que você sente que falta de movimento no seu organismo. Quando nós falamos em consciência, é entender, por exemplo, os seus dedos dos pés. Eles estão se mexendo, eles estão com livre movimento. Você tem alguma articulação rígida, você sente alguma dor. Qual é a sua forma? Você se sente maior do que você é, você se sente menor do que você é, você se sente mais magra do que você é, você se sente mais gorda do que você é. Como que você se percebe? Qual é a sua consciência do seu corpo? Qual é a consciência, por exemplo, do seu metabolismo? Você tem um metabolismo mais acelerado, mais lento? A consciência corporal, ela engloba tudo isso, né? Se você tem, por exemplo, perdido um pouco dos sentidos, por exemplo, o sentido visual, você tem diminuído a sua qualidade da visão, o que acontece no teu corpo, né? Por que tá tendo mais queda de cabelo? É um bom exemplo. Então, o que você sente que te dá mais movimento, que te tira mais o movimento, você sente mais tenso, mais bloqueado? A consciência são esses níveis que nós vamos acessando, e cada nível que se vai acessando, você vai construindo uma história. E essa história é a sua conexão com você. Quando existe um processo de doença, significa que essa consciência, ela está distante desse corpo, né? E essa distância traz essa dissonância. O que é dissonância? Inclusive foi uma palestra que teve na Carleton, que eu até postei aqui com vocês. Dissonância é quando você precisa fazer algo e você faz exatamente o oposto. Por exemplo, a dissonância de comportamento é quando você não pode comer pão e por isso você vai e compra 3 pães e vai lá e come. Você não quer, não pode, não deve, mas por um ímpeto pessoal, até mesmo uma sabotagem, você vai e faz aquilo que você não deveria fazer, ou que você não gostaria de fazer. Então, essa sensação, esse comportamento é uma dissonância. E quando a gente perde a consciência do nosso corpo, essa dissonância ela vai ficando mais presente. A ansiedade, os sintomas físicos, eles ficam mais evidentes, porque essa frequência vai aumentar. Então, essa dissonância, ela aumenta. Quanto menos consciência eu tenho, mais eu saboto. Isso daí acontece na comida, isso acontece na bebida, no excesso ou na falta de exercício. Então, a dissonância, ela é esse comportamento ao contrário, oposto do que você deveria, gostaria
e poderia fazer. E isso pode ser por autossabotagem, pode ser por autopunição, pode ser por medo, pode ser por insegurança, por tantas coisas. Então a dissonância é um comportamento muito perigoso e realmente ele é oposto e antagônico à consciência. Então quanto mais consciência você tem, menos dissonância você realiza, porque você começa a integrar a tua mente com o teu corpo, e isso faz um movimento mais sincrônico em relação ao seu comportamento, ao seu movimento, à sua história. E quanto menos essa conexão existe, quanto mais frágil essa conexão é, maior é a dissonância, maior é o comportamento antagônico que você vai realizar na tua vida. Então é muito importante você entender quais são essas forças que te controlam, né, conscientes e inconscientes. Quando é inconsciente, vai para a dissociação, e quando é consciente, vai para construção. Você começa a caminhar construindo a sua história, construindo o seu bem-estar, construindo a tua qualidade de saúde. Ai, é verdade, no Brasil tá muito quente, né? Então tem que ser um chazinho de... Qual é um chá bom pro verão? Chá de gengibre gelado, hibisco. Adoro chá de hibisco no verão, bem geladinho. Tem vários chás gostosos que a gente pode tomar no verão do Brasil. Hoje vai dar -1 grau, gente. Já tá com a temperatura bem baixa, a gente ainda tá no outono. Nosso inverno aqui é -40, vamos nos preparar. Esse ano vai ser forte. O que é consciência? A consciência, será que é só a imagem que você tem no espelho? A consciência, será que é entender a sua forma? A consciência é entender as suas cicatrizes? A consciência, na sua totalidade, é entender a sua memória biológica. É entender esse corpo vivo, esse corpo ativo e as memórias que vivem nesse corpo, que se manifestam e expressam nesse corpo. Quando a pessoa começa a se conectar com as suas expressões, ela começa a ter consciência sobre os seus movimentos, sobre a sua falta de movimento. Eu gosto de fazer uma comparação, eu aprendi isso na China, quando eu estava trabalhando no hospital chinês. A minha supervisora, ela falava que o indivíduo, ela dança em vários momentos na vida, que seria a expressão. Quando a dança, ela começa a ficar não sincronizada, né? Então, por exemplo, um relacionamento, você está dançando com essa outra pessoa. Vamos colocar que é um companheiro, mas pode ser seu chefe, seu colega de trabalho, pode ser seu amigo, pode ser seu vizinho, que você se dá bem ou não. Enfim, uma pessoa que você se relaciona. E esse relacionamento tem duas pessoas, então os passos eles têm que ser coerentes. Mas você sabe qual é o passo que você dança? Você sabe se você vai tropeçar no pé dessa pessoa, se você vai dar passos mais largos e invadir o espaço dela, se você vai dar passos mais curtos e essa pessoa vai invadir o seu espaço. Então, esses espaços que acontecem durante a dança, durante o relacionar-se, ele é um processo de consciência, porque quando eu tenho a consciência do meu corpo, eu tenho a consciência dos meus espaços, dos meus limites. Então, por exemplo, existem pessoas que gostam de ser tocadas, tem pessoas que não gostam de ser tocadas, não se sentem bem. Tem pessoas que o toque é uma forma de amor, de carinho, de sentir proteção. Para outras pessoas é invasão. Então, entender como você dança, entender como o outro dança, faz essa dança ser mais organizada. Então, a gente precisa ter consciência desses passos. E na China, eles eram muito bem claros em relação a isso. Os chineses, eles não são... não tem uma cultura de toque, né, de uma pessoa tocar a outra. Já no Brasil, nós temos, em diferentes regiões, esse toque, que também é diferente em determinadas regiões e também é uma coisa super pessoal. Então, o toque, né, o trocar as sensações é um espaço físico.
que você precisa se sentir muito bem respeitado para poder realizar. Ter consciência disso já é um grande diferencial. Então, quando você fala em consciência e ter essa consciência nessa dança, você começa a prestar atenção nos relacionamentos que você tem e aonde você se sente invadido. Por exemplo, eu atendi uma paciente essa semana que eu achei bem interessante o caso dela. Ela veio para tratamento porque ela estava tendo muitas crises de ansiedade quando ela chegava em casa. E com isso, ela sentia-se sufocada dentro da casa dela. E aí a gente foi fazer um estudo do que estava acontecendo na casa dessa pessoa, certo? Para entender qual era a sensação e percepção dela em relação a essa história que ela estava vivendo e estava dando esse psicossintoma nela. E o que a gente conseguiu identificar era o relacionamento dela com a mãe dela. Era um relacionamento disfuncional, então a mãe dela invadia os espaços dela, mas ela também não sustentava ainda os seus espaços. Então a consciência sobre o corpo físico dela estava dissociada, né? Ela não sabia qual era o espaço dela, porque ela morava na casa da mãe. Então, fazer a sua forma, o seu espaço, ter a sua consciência do seu corpo, a consciência da sua mente, das suas emoções, da sua forma, e até onde o outro pode ou não, é extremamente válido. Então, nós tivemos essa primeira sessão e nós começamos a elaborar, principalmente e primeiramente, a forma, a consciência corporal. Quem é você nesse corpo? E é uma reflexão que eu trago para você. Quem é você nesse corpo que você habita? Quem é você nos seus limites físicos? E quando você identifica o seu limite físico, você coloca uma barreira, uma estrutura entre você e o outro. E essa estrutura entre você e o outro é uma estrutura que merece ser respeitada. E aí você começa a entender as suas sensações. Então, todas as vezes que a mãe dela chegava perto dela, que invadia o corpo físico e psíquico dela, ela sentia medo, sentia insegurança. Quando ela sentia esse medo e essa insegurança, ela começava a se afastar da mãe dela. E aí a mãe dela entrava no campo dela, invadia o campo físico dela, onde ela se sentia ansiosa. Mas ela não tinha essa barreira física, ela não tinha essa interpretação do espaço dela, porque todo o espaço era da mãe. Então, quando ela chegava na casa, olha que interessante, ela perdia a forma dela e ela entrava na forma da casa. Então, ela se sentia invadida sem espaço. E quando nós realizamos um exercício para conscientização física, a consciência, qual é o meu espaço físico, qual é o meu corpo, qual é a minha forma, qual é o meu formato, ela, que estava na casa da mãe dela, falou: Mayra, parece que eu me aportei, parece que eu fiquei 200 quilos mais pesada. Assim, não é 200 quilos mais pesada, é o peso do seu corpo, é o peso que você tem humano, né? E você tem que sentir a sua forma, você tem que sentir o seu peso, você tem que sentir o seu andar, você tem que sentir a tua coluna, tem que sentir a sua voz, né? Você tem que sentir, tem que fazer sentido para você isso. Então, quando ela se aportou no corpo, eu falei: nossa, foi uma sensação de renascimento, parece que é a primeira vez que eu me sinto. E quantas vezes não é a primeira vez que a gente olha no espelho e fala: quem é essa pessoa que tá nesse espelho? Será que eu mudei tudo isso? Será que... Quem é essa pessoa? Ou ainda, nossa, quando a gente tira foto e fala: meu Deus, eu tô horrorosa, meu Deus, o que é isso? E você fala: gente, como um ser humano pode ser horroroso? Não existe isso. É uma imagem, é uma consciência. Às vezes você não tem consciência de quem você é. E quando você olha aquela imagem, aquela foto, você se surpreende com aquela pessoa que mudou, né? E aquela pessoa que mudou e que agora você está tendo um retrato dela, e talvez não seja o retrato que você gostaria de ser, sim, tem que trabalhar. Tem que trabalhar com a imagem, mas principalmente com o acolhimento dessa pessoa que se transformou, que se modificou durante todo esse processo, essa jornada. Então eu convido você a olhar para essa pessoa, ao te olhar no espelho, fazer uma automassagem em todo o seu corpo, né? Faz uma massagem
nas suas mãos, nos seus braços. Começa a ver como que você se sente. Se você se sente, como eu falei, maior ou menor do que você é, mais gordo ou mais magro, né? Tira uma foto, olha para esse ser humano, olha para você, para ver qual é a sensação que essa pessoa te traz. Qual é a percepção que você tem dessa pessoa. Ontem eu atendi um senhor, ele acabou de sair do hospital, ele teve um AVC, né? AVC é um acidente vascular encefálico. E ele perdeu metade dos movimentos, né, contralaterais do corpo. Então ele teve um AVC do lado esquerdo, então o olho do lado esquerdo dele tem a lesão e o lado direito dele é paralisado, e é isso que a gente está trabalhando aqui. E ele perdeu a consciência, porque não é mais o mesmo corpo que ele estava acostumado a habitar, porque agora tem outras limitações, então nós estamos realizando esse processo de conscientização desse outro lado. Como eu adoro trabalhar também com grávidas, porque a grávida a todo momento, né, durante toda uma gestação, o que acontece? O corpo dela vai se transformando. Então a consciência desse corpo também vai se transformando. E aí ela tem o bebê, por exemplo, esse corpo vai ser compartilhado, né, que tem um corpo que tem um outro corpo dentro, e depois do parto essa mãe vai acolher essa criança. E esse corpo vai ser subdividido durante alguns meses até anos. Então, o corpo humano ele vai se transformando e a consciência desse corpo vai também se modificando durante esse caminho. Então, o trabalho com uma grávida é lindo, um trabalho pós-neurológico ele é muito importante, é bonito, mas é desafiador, né? Quando a gente fala de uma gravidez, a gente fala de vários ganhos, e quando a gente fala de um AVC, com certeza são de algumas perdas. Então, trabalhando com esse senhor, né? Ele tem 80 anos, foi um trabalho muito interessante. Ele era esportista de alta performance e o corpo dele realmente mudou, né? Mudou porque agora tem 2 próteses de joelho, então o joelho físico já não é mais o joelho dele, então tem uma outra forma de se conscientizar, de viver essa consciência dessa articulação. As mãos dele, os movimentos finos que a gente está trabalhando, já não conseguem fazer tantos movimentos delicados. Então, o corpo ele vai mudando e às vezes a gente tem que ir adaptando essas mudanças desse corpo, né? Por exemplo, eu falo para ele pegar algo, ele ainda não tem a destreza de saber o espaço, a profundidade para se pegar. Então, quando nós falamos de consciência corporal, nós falamos de todo o universo físico e de uma autoelaboração psíquica. Por exemplo, quem tem anorexia, não é que a mulher se sente gorda. Não é que ela está gorda, ela se sente gorda. Às vezes eu já atendi pessoas, meninas, mulheres, com 35 quilos, que é muito magra, e a imagem distorcida, a consciência dela era distorcida em relação à sua autoimagem, e ela se percebia como se tivesse 80 quilos. Por isso que ela deixava de comer. Então, como a mente e o corpo eles se integram, é extremamente importante para que a gente possa criar esse caminho e trazer a emoção, que é psicossomática, para trabalhar como eu me interpreto, como eu me sinto e como eu me aporto. Por exemplo, nós temos o nível psíquico, a psique dentro de algumas linhas a gente considera a nossa alma, né? A nossa consciência desperta. Então a gente tem a psique, nós temos as emoções e nós temos o corpo. A consciência é a integração desses 3 corpos. Quando eu estou muito na alma, eu nego o meu corpo. Então eu preciso aceitar meu corpo para viver a minha alma. Quando eu estou muito no corpo, eu não assumo a minha alma, a minha psique. Então, eu até tenho um ditado chinês que eu gosto muito, que é mente quente, mãos frias. Então, se eu estou muito na minha mente, o meu corpo ele é deixado de lado. Então, eu preciso integrar constantemente esses 3 corpos, como eu me sinto, como eu sou e como eu penso, como eu me expresso. Eu tenho consciência do meu corpo, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Eu assumo minha alma, meu corpo, minhas emoções. Eu assumo minhas emoções, meu corpo e minha alma. Né? Para a árvore poder crescer, eu preciso de raiz. Se eu perder a raiz,
eu me perco na minha mente. E a mente, ela é muito poderosa. Então, trazer essa mente para esse corpo é um grande desafio, é uma grande força psíquica pessoal e é um treino diário. Como eu ando? Se você começa a perceber que você tem tropeçado muito, se você começa a perceber que você tem esbarrado muito, se você começa a perceber que você tem queimado muitas coisas quando está cozinhando ou perdendo muitas coisas, você pode ter certeza que você está mais na mente do que no seu corpo. A gente precisa trazer essa mente para esse corpo para poder agir de uma forma sincronizada. Para você não se sabotar e não entrar no processo de dissonância, que é fazer coisas que você não gostaria de fazer e que pode te lesar e fragilizar o seu corpo ou atualmente as suas emoções, né? E tem uma frase que eu acho linda, inclusive eu vi escutando essa música, eu vou colocar depois para vocês. Tem horas que eu me preservo e tem horas que eu me suicido. Então, tem horas que você faz as escolhas para proteger o seu ser humano, proteger o seu corpo, né? Colocar uma blusa quando está com frio, não sair quando está uma tempestade, não confrontar uma pessoa com raiva. Ou, às vezes, a hora que você vê que a pessoa está exatamente com ira e você também está com a ira, já vai na briga. Então, isso daí é um suicídio. Ou, por exemplo, você sabe que não pode comer ou beber algo, porque isso vai te fazer mal, e você escolhe fazer isso, você decide fazer isso. Isso é uma lesão para o seu corpo. Paciente com dor lombar e que quer ficar o dia inteiro na cama porque quer se proteger da dor, é uma forma de perder mais massa muscular. Então, tudo é necessário em equilíbrio para você poder viver. Então, ter a consciência é conseguir decidir o momento certo de se preservar e o momento certo de agir, para você nem se hiperproteger e nem se suicidar dentro do seu processo de vida. São palavras fortes, mas são palavras reais. Eu vejo, por exemplo, pessoas com depressão ou bipolaridade. Eu acredito que a bipolaridade seja uma das grandes características de pessoas. Vamos falar de microsuicídios, tá? Que isso daí é algo que não é muito falado, que são pequenos comportamentos nocivos que a pessoa tem durante a sua vida. O cigarro é uma delas, excesso de bebida é uma delas, comer aquilo que você... Por exemplo, pessoa que tem diabetes e que come doce. Quantos pacientes formiguinhas eu não tenho no processo, que vem fazer tratamento comigo? Que vem fazer todo o processo de dietoterapia, de fitoterapia comigo? E eu preciso acolher muito esses pacientes, porque a dissonância é assim, eu vou ficar sem. E se eu vou ficar sem, eu preciso ter. E se eu preciso ter, eu vou comer o doce que eu puder. Então, não é que a pessoa não sabe ou que a pessoa quer comer o doce, mas o desespero é tão grande de não poder que entra na dissonância, que é a negação de um problema. Porque a diabetes é um problema que a pessoa pode levar para a vida toda. Você quer carregar um problema para a vida toda? Ninguém quer. Então, o que ela vai fazer? Dissonância. Negar. E quando ela nega, o que acontece? Começa a fazer os comportamentos opostos ao que ela deveria. Que é onde ela começa a comer doce, é onde ela começa a abusar do que não pode. Que são microsuicídios, porque isso vai aumentar o problema, a lesão, vai ter que fazer alteração da medicação. É um problema sério. Então, a dissonância é essa desintegração entre o corpo e a mente. O movimento e o comportamento, eles não fluem juntos. Faz sentido para você isso? A importância de sincronizar esses três corpos para você expandir tua mente, para você expandir a tua alma, expandir as suas emoções, expandir o teu corpo, cuidar das feridas do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, da alma, do self. De entender o que esse corpo está pedindo. O corpo, ele não está pedindo açúcar, ele está pedindo amor, ele está pedindo socorro. Ele está pedindo que não quer ficar sem o que ele quis a vida toda. Eu não quero passar a minha vida toda com essa doença horrorosa. Não quero ter diabetes, não quero ter que tomar insulina, não quero. Cada doce que uma pessoa come, é isso que ela está gritando na alma dela. E tudo bem. Sem a consciência, ela não tem como saber disso.
a gente precisa, aos poucos, trazer essa mente para esse corpo, aportar essa realidade. Sim, você tem diabetes. Sim, é um processo complicado. Sim, você pode ter autonomia. Sim, você vai precisar diminuir o doce. Sim, você vai ter que fazer exercício físico. Sim, você vai ter que fazer um balanço na sua dieta. Sim, você vai precisar talvez fazer uma acupuntura. Eu adoro fazer acupuntura. Ou uma self-massage, que eu utilizo muito com um processo online, Fanhua Meiji, que os meus pacientes acabam fazendo. Então, por exemplo, o método Fanhua Meiji é fantástico porque a pessoa tem todas essas 15 aulas e ela faz a autoaplicação. Então, ela pode fazer uma automassagem nela, vai liberando os pontos de memórias e com isso ela vai fortalecendo o corpo dela. Então, ela precisa de ferramentas para que ela se cuide, ferramentas para o seu autotratamento. E aí vai trazendo essa sincronicidade, vai trazendo essa mente para esse corpo e aí vai trazendo esse bem-estar. E esse bem-estar é a consciência, é a ressignificação de um passado para o agora. É se acolher com mais amor, por favor. Se vocês quiserem tirar um print com a sua garrafa, com o seu copo e me marcar para o nosso chá consciência, vai ser muito bem-vindo. Então tira uma foto com essa garrafinha, com a sua xícara de chá e posta aqui pra gente, me marca. Vai ser uma delícia saber onde você está nesse planeta e a sua xícara, conhecer o seu processo saluto de chá. Essa daqui é uma caneca aqui do Canadá, é um paciente meu que me deu, da família indígena. Mas agradeço muito a presença de vocês, aguardo a próxima. Hortelã, farei, obrigada, Valéria. Então, essa reflexão que eu trago, essa conscientização que eu trago do nosso chá consciência, espero que tenha sido agregador na sua história, esse bate-papo, essa conversa, e te aguardo no próximo sábado, no nosso próximo chá consciência, para a gente ver esse ciclo de transformação através do que há de melhor, que são encontros. Todos os encontros são curas. Muita saúde e gratidão.